Planeta Guarani no ar. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Planeta Guarani no ar. Tá começando agora. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Planeta Guarani tá começando agora. Esse é só no YouTube. Olá, meu amigo bugrino, é sair da zona de conforto que fala? Seja muito bem-vindo, viu? Eu sou Marcos Ortiz, tô ao vivo aqui com vocês, né, no nosso canal do YouTube. Vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu falo sempre que o nosso negócio é rádio, né, mas eu sei que vocês gostam de um videozinho de vez em quando. Então bora estrear, né, esse Bugre em Foco. Esse é o nosso primeiro programa. Ele é meio que experimental ainda, a gente ainda vai aprender. Vocês já viram que deu um probleminha aí na introdução, né, na abertura do programa e tal. Mas vamos falar do Guarani aqui também no canal da Rádio Planeta Guarani no YouTube. Eu espero que vocês gostem do formato, espero que vocês estejam sempre conosco, acompanhando a nossa programação. Pelo menos nesse período de entre-safra do futebol do Guarani, vai ser um prazer estar aqui falando com vocês, vai ser um prazer estar aqui fazendo programa com vocês, vai ser um prazer dividir as noites com vocês aqui agora, né, também no nosso YouTube. Lógico, toda a nossa equipe está convidada, o Beto Toledo, o Edinho, todo mundo, né, convidado, o Cleitão Vendemiato, Fernando Lovato, todo mundo da equipe que quiser participar vai ser muito bem-vindo no nosso Bugre em Foco, tá? E a gente vai junto falar do Guarani. Por quanto tempo? Eu não sei, dependo basicamente de vocês. Ao contrário da programação da Rádio Web Planeta Guarani, onde o nosso Boa Noite Bugrão tem duração mínima aí de 2 horas, né, e tal. O nosso Bugre Online tem duração mínima de 1 hora. Aqui a gente não tem tempo mínimo de programa, nem tempo máximo, tá? Dependo muito da interação de vocês. Novidade, você aí que curte um videozinho e tal, quer falar conosco por vídeo, vai lá no WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, 19995186483, 19995186483, mande o seu vídeo, de preferência na horizontal, né, com o celular deitado, mas se quiser mandar com o celular em pé também, não tem problema. A gente dá um jeito de pôr no ar aqui, vem pra cá, vem pra resenha, vamos junto falar do Guarani. Vai vivendo, né, o Bugre, essa sua entre-safra no futebol profissional. Temos aí o Sub-17, aliás, vamos falar já, vamos mostrar até os gols do Sub-17 aqui, né, e tal. Bela vitória do Sub-17 do Guarani sobre o Palmeiras, né, no último sábado, né? Ó, bacana, Sub-17 do Guarani presente aí na semifinal do Campeonato Paulista. O Sub-20 já tinha ido para a semifinal também, né, do mesmo Campeonato Paulista. Muito legal isso, e a gente vai ver os gols, né? Vai rever os gols do Guarani. Sei que muitos de vocês já viram, aliás, imagino que a grande maioria de vocês já viram esses gols, né, e tal, mas a gente vai sempre rever, porque é gol do Bugre, né? Gol do Bugre. É lógico que eu não vou narrar os gols, né? Nem tenho essa pretensão, pelo amor de Deus. Mas vamos ver junto daqui a pouquinho também, né? Só que a gente vai viver um longo período sem futebol profissional do Guarani, né? O Guarani volta a campo apenas no início do mês de janeiro, né? Oficialmente marcada para o dia 11 de janeiro, a estreia do Campeonato Paulista, mas isso também pode mudar, né? Pode ser um pouquinho antes, tá? Pode ser um pouquinho antes, porque a Federação Paulista pleiteia uma data a mais, né? Pede 12 datas aí para a CBF. A CBF acena apenas com 11. Se houver 12, o Campeonato Paulista pode começar uma semaninha antes. Se houver 11 datas apenas, o início do Campeonato Paulista marcado para o dia 11 de janeiro. E só lá a gente vai voltar a ver o futebol profissional do Guarani em campo, né? A gente se meteu nessa situação. Nunca é demais lembrar, né? O Guarani está nessa situação porque foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada passada. E o pior, né? Foi rebaixado na lanterna da competição. Então não dá para reclamar muito, não conseguiu o acesso nesse ano. Ano que vem vai viver o mesmo problema. Vamos sofrer junto, vamos passar por tudo isso de novo, vamos ter um calendário mais curto, né? A Série B está aí na sua reta decisiva, faltam 3 jogos para acabar a Série B, ela invade ainda o mês de novembro, né? Nessas rodadas, né? E tal. Já a Série C acabou,
faz um tempinho, e a gente vai sofrer no ano que vem de novo, né? Chega logo o Campeonato Paulista, chega logo Copa São Paulo, o Guarani vai se movimentando, tem fumaça, tem especulação de contratação de jogador, tem muita coisa aí acontecendo, já tem eleição, né, marcada por Brinco de Ouro da Princesa lá no Guarani, e processo eleitoral que deve acontecer no próximo dia 14 de dezembro, né? Pelo menos é o que disse o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, o Dr. Marcelo Dias, pretende marcar o processo eleitoral do Guarani Futebol Clube próximo dia 14 de dezembro. O edital está marcando para hoje a reunião, né? Que elegerá a comissão eleitoral. Esse é o pontapé inicial para o processo eleitoral do Guarani Futebol Clube, tá? A partir de hoje, a partir da formação da comissão eleitoral, o Guarani dá o start no seu processo eleitoral. E aí as chapas vão poder se inscrever, a gente vai saber quais são as chapas que se inscreveram para a disputa do Conselho de Administração, também as chapas que se inscreveram apenas para o Conselho Deliberativo e Fiscal, né? Essas respostas a gente vai tendo daqui a pouco tempo. Creio que mais uma semaninha a gente já tem esse cenário mais bonitinho, mais bem formado, né? O presidente Rômulo Amaro teve hoje na Rádio Bandeirantes Campinas, concedeu uma longa entrevista lá ao presidente do Conselho de Administração do Guarani, uma entrevista de 40 minutos de duração, teve no estúdio da Rádio Bandeirantes, falando ao vivo lá, falou muita coisa o presidente Rômulo Amaro, viu? Falou, entre outras coisas, que não há a menor expectativa para que o Guarani receba de volta do empresário Roberto Graziano o Brinco de Ouro da Princesa. Não há a menor expectativa, segundo o presidente Rômulo Amaro, para que isso aconteça. Palavras do presidente Rômulo Amaro, ele tem um acordo para entregar para o Guarani uma arena naqueles moldes, ele tem que entregar a arena. Só que aí o presidente falou uma outra coisa que, infelizmente, não está no acordo, né? O presidente Rômulo Amaro defendeu uma tese do próprio Roberto Graziano. Roberto Graziano diz há muito tempo que ele tem a obrigação de entregar ao Guarani um centro de treinamentos no formato do atual centro de treinamentos do Guarani. Não é verdade, né? Na verdade, o que diz a sentença lá da juíza Ana Cláudia Torres Viana, que hoje é até desembargadora do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, diz que ele tem que entregar um centro de treinamentos, né? Essa é uma interpretação do próprio Roberto Graziano. Tem que entregar um CT igual ao que o Guarani tem hoje. Mas é isso que disse o presidente Rômulo Amaro na entrevista que deu para a Rádio Bandeirantes. Falou sobre o processo de SAF, disse que a Ernest Young está negociando, está recebendo propostas, está atendendo, né, os interessados nisso, que no momento certo todos saberão aí e tal. Falou da montagem do elenco, disse que a partir de agora o CA não vai mais deixar só o executivo, só o treinador, mas que eles são importantes para esse processo, né, e tal, que ele também quer participar, que o CA quer participar. Esse é meu grande medo, né? Gente do futebol cuida do futebol, gente de gestão cuida da gestão. Não dá para colocar, por exemplo, o Matheus Costa cuidando da gestão do Guarani. Se bem que talvez ele tenha mais competência, viu, o presidente Rômulo Amaro? Talvez ele tenha mais capacidade, tá? O presidente falou também da sua candidatura à reeleição, né? Não falou de chapa, não fez campanha política, apesar de se usar ser, de certa forma, né, uma campanha política correndo aí, né? O presidente que não era tão afeito a participar de entrevistas e tal, agora vai em entrevistas exclusivas, vai a estúdio de emissora, participa ao vivo, fala, né? Tá sempre solícito e tal. Diz que o Guarani não mediu esforços para subir nessa temporada, que fez tudo certinho o Guarani, fez tudo certinho. Tivesse feito tudo certinho, tinha subido, né, presidente? Mas é isso que fala basicamente nos 40. Lógico que tem muito mais coisa, a gente vai esmiuçar isso no dia a dia na Rádio Web Planeta Guarani, tá? A gente vai esmiuçar tudo isso lá no nosso dia a dia. Não teremos o áudio da entrevista, tá? Não teremos a apresentação do áudio da entrevista. Tá? Não teremos isso, a gente vai apenas repercutir os tópicos trazidos pelo presidente Rômulo Amaro, tá? Nessa sua fala, sem de forma alguma repercutir o que ele fala, né, e tal. A gente vai apenas trazer os tópicos, né, do que falou o presidente do Guarani nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes Campinas, tá? Mas durante a programação aqui a gente pode falar curtamente isso. Como eu disse, o programa de hoje não tem horário de duração, então eu não sei se vai demorar muito, se vai demorar pouco, também não posso falar tudo de uma vez, né? Tenho que guardar um pouquinho aqui para a gente ir falando, né? E falando. Vai ser sempre um prazer ouvir você, tá? Se você quiser mandar mensagem em vídeo, você já sabe, né? O nosso WhatsApp é esse aqui, ó. Você que ouve a Rádio Planeta Guarani tá careca de saber, ó.
19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, meu amigo Bugrino. Como sempre, a sua mensagem vai num oferecimento dos nossos parceiros e patrocinadores, também aqui no YouTube da Rádio Planeta Guarani, claro. GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para você. Atendemos todo o Brasil. Acesse o site gmtendas.com.br ou chame pelo WhatsApp 19 97409 0875. Indique a marca Massa Boa em todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Representante exclusivo Massa Boa é o Roger Aires. Contato pelo WhatsApp 19 99 758-3686. Consórcio Ademicon, o sonho da sua casa própria, o investimento em imóveis, o seu veículo novo, tudo sem entrada e sem juros. Fale com Guilherme de Atlanta. O WhatsApp é +1 678 280 4249. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Cuidando de você e da sua família. É isso, agradecendo demais a todos eles, né? Os parceiros, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, eles que nos ajudam a tocar a programação no nosso dia a dia, né? E também agora, por que não, aqui no canal do YouTube, né? A Clínica Soul, a GM Tendas Galpões, o Roger Aires da Massa Boa Alimentos Congelados e o nosso parceiro Guilherme de Atlanta, consultor do consórcio Ademicon. Se você aí está procurando um consórcio para adquirir os seus bens, né, para adquirir um imóvel, para adquirir um automóvel, para adquirir uma carta de crédito para investimento, consórcio Ademicon é a melhor solução e o Guilherme de Atlanta pode te atender também. Um abraço para todos eles, viu? Para todos eles mesmo. E para vocês todos que nos ajudam. Se você não sabe, a gente pede colaboração no Pix para manter a rádio funcionando, né, normalmente. A nossa meta de arrecadação mensal é de R$2.000, tá? Se você puder, tem o código QR Code aí na tela, é só escanear ele no aplicativo do seu banco, faz uma colaboração no valor que você puder. Se não puder, não tem problema. A gente continua aqui falando do Guarani com a ajuda de todos os nossos parceiros, também com os nossos recursos, com aqueles que nos ajudam no Pix. Sorteamos camisas do Guarani como presente para aqueles que nos ajudam no Pix mensalmente e tal. Seja bem-vindo, viu? Seja muito, mas muito, muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo mesmo. Começo aqui com o Vinícius Pilati, ó, no chat, né? Hoje as mensagens serão mais pelo chat do que pelo YouTube, pelo WhatsApp, né? Até falei, né? É difícil mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Porque você vai estar vendo no YouTube no celular. Você vai abrir o WhatsApp para mandar mensagem e sai, né? Sai da página e tal. Então vai no chat mesmo. Vinícius Pilati, um abraço para você, meu irmão. Ó, tô presente e aguardando a melhor programação do Guarani. A melhor eu não sei, mas sai da zona de conforto, né? Ô Vinícius Pilati, a gente vem aqui pro vídeo e vídeo não é muito a minha praia, não, tá? Eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto muito de mostrar a minha cara, não. Quem tem que aparecer no meu entendimento é o Guarani, né? Mas o Guarani tá em recesso, então vamos botar a carinha um pouquinho, né? Vamos junto. Guilão Macedo, obrigado Guilão, deixou um monte de aplauso aqui. Dário João, outro ouvinte assíduo da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Ortiz, sucesso nessa nova empreitada. Muito, muito obrigado, Dário João, conto com você, né? Conto com você, quiser fazer pergunta, quiser trazer a sua opinião também, use o chat aí, deixa a sua mensagem, viu? O Fernando Moreno, grande Fernando Moreno, não vai falar de SAF hoje, né, Fernando Moreno? Boa noite, amigos, sucesso na versão live chat, pra cima, Rádio Planeta Guarani, obrigado, é só nesse período aí de entre safra, viu, Fernando? Depois a gente vê se o conceito deu certo, se não deu, se continua, se não continua, isso a gente descobre depois, né? E o cachorro do meu vizinho tá dando aquele show que você já conhece na Rádio Planeta Guarani, peço desculpas, mas não tenho como controlar, né? Obrigado, Fernando Moreno. Renato Espírito Santo também, Renato Rangel, né? Obrigado, Renato. Boa noite, jovens amigos planeteiros. Sucesso, Ortiz, e que tudo dê certo nesse novo projeto. Muito obrigado, Renato. Tamo junto. Muito, muito obrigado mesmo, de coração, tá? Renato Rodrigues, de Campinas. Ei, Planeta, abraço, Ortiz. Vai, Bugrão, né, Renato? Torcemos muito, né, pro nosso Bugrão, né? Torcida, a gente sempre diz na rádio, torcida não pode faltar.
Né? Torcida de nossa parte não falta, e não falta nunca, né? Vai Bugrão, que 2026 seja o ano da redenção, né? Vambora, né? Vamos nessa. Que é isso? O Bugrecast, olha que presença. Que é isso? Ah lá, essa é a praia de vocês, né? A minha não, ó. Não tô acostumado a estar desse lado do chat, amigo Ortiz. Que é isso? Um abraço. Quem que tá em nome do Bugrecast aí? É o Léo Trentin, é o Pezão? Acho que é o Léo, né? Ô, Léo, um abraço. Você, se for o Pezão também, um abraço. Tamo junto. Vocês dominam mais esse negócio de vídeo do que eu, viu? E vamos junto, traz sua resenha aí. Vambora, vamos chatear. Né? Vamos chatear, vamos falar do Guarani, pô. Uma honra tê-los aqui, viu? Obrigado. Fernando Guimarães também, mais um amigo assíduo da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Fernando. Bem-vindo sempre, meu amigo. Muito obrigado. Moacir Paranhos, outro ouvinte assíduo da rádio, papai da Milena, né, Moacir? Boa noite a todos. Sucesso nesse novo projeto. Para nós todos, Moacir. Para nós todos, pelo tempo que ele durar, né? Se durar apenas nesse recesso futebolístico do Guarani, que seja um sucesso, que vocês gostem principalmente, né? Que haja conteúdo falando do Guarani, né? O Marcelo Urbani, um abraço, Marcelo, não é? Hoje sempre Guarani, para nós todos, né? Sempre Guarani. Chefe, tô na audiência, é o Adriano Tapeceiro lá de Serra Negra, hoje sempre Guarani. Grande Adriano Tapeceiro, dá um abração no Lucas e na família toda aí de Serra Negra também, viu? David Oliveira Martins, fala David, um abraço pra você também. Fala Ortiz, tudo bem? Viu? E a situação da SAF? Creio que é a solução, porém... Então, David, sabe que hoje, eu falei hoje à tarde sobre isso no nosso Bugre Online. Vamos lá, primeira resenha aqui, né, do programa, né? Se continuar nesse ritmo de mensagem, vai ter 3 horas de programa, hein? Daqui a pouco minha mulher chega, eu falei pra ela, vou fazer um programinha curto. Daqui a pouco ela chega, eu tô no ar ainda, vamos embora. Eu falei sobre isso hoje, né? Não dá para negar que a SAF é o conceito do futuro do futebol. Né? Os clubes associativos, exceção aqueles grandes clubes, os chamados gigantes do futebol brasileiro, né? Você tira alguns aí, nem tira muitos, tá? Você vai tirar aí de gigante mesmo. Hoje você tira Palmeiras e Flamengo, vai. Corinthians tem mais de 2 bilhões de dívida, o São Paulo já passou de 1 bilhão de dívida, né? O Cruzeiro já virou SAF, o Atlético Mineiro já virou SAF, são clubes também endividados, né? A SAF é o futuro da gestão do futebol, né? Aqui no Brasil. A SAF não é um retrocesso. Só que é um passo importante, né, o David? E sendo um passo importante, ele tem que ser muito bem pensado. Porque você pode não ter uma segunda chance, né? Você pode ter que ficar apenas nessa chance, né? E aí? Então, que se pense bem esse processo, que se opte por um grupo, que haja propostas, né? Que haja concorrência, né? E que a melhor proposta vença. A melhor proposta para quem? Para o investidor? Não. A melhor proposta para o Guarani, né? Se tiver que acontecer, que aconteça, que seja muito bem-vinda a SAF, mas que ela seja muito bem pensada, muito bem planejada, muito bem organizada, que o Guarani tenha as suas exigências a fazer, né, para os pleiteantes a participarem desse processo, né? Que venha, né? Pior do que tá, pode ficar. Pode. Tem alguns clubes aí que passaram por isso recentemente, que sofreram e estão sofrendo até hoje, né? Vamos torcer para o Guarani ser um case de sucesso, né? Com a sua SAF, com o seu processo de SAF, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Mas a SAF vai acontecer, tá? A SAF, não sei se ainda nesse ano ou no começo do próximo ano a SAF acontece, tá? Tá rolando agora uma reunião lá do Conselho Deliberativo, lembrando, é a reunião que elege a comissão eleitoral, esse é o pontapé para a disputa do processo eleitoral no Brinco de Ouro da Princesa. Se nós tivermos informações, traremos. Se não tivermos, amanhã a gente traz no nosso... amanhã tem Boa Noite Bugrão, às 8 da noite. Aí a gente traz as informações que tiver lá, se não recebermos nada agora, tá? Ricardo Nardi, boa noite e parabéns pela iniciativa. Sucesso na nova jornada. Ô, Ricardo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Lembrando, vídeo não é a minha praia, né? Vídeo eu deixo para os mais jovens aí, né? Eu, no auge dos meus 54 anos, eu gosto do rádio. Gosto do bom e velho rádio, tá? Rádio Web Planeta Guarani é a nossa praia, lá a gente fala à vontade. Aqui a gente fica até meio acanhadinho, né? Não dá para saber o que fazer com as mãos, né? Ô, Léo Trentin, fala para mim, o que vocês fazem com as mãos lá no Bugrecast? Como é que vocês controlam esse negócio? Porque eu falo muito com a mão, né? Ortiz é espanhol, não é italiano, mas é espanhol e espanhol também fala, né? É isso aí, deixa o like, né, o Moacir Paranhos? É isso aí, se puder, dá um like aí, né? Como diz o pessoal, deixa um joinha. Não que eu seja caçador de like, mas o like é bom e a gente gosta. Obrigado, viu, Moacir? Vamos junto. Vitor Souza, 1224. Acredito no Farney.
O último cara igual ele que passou pelo Guarani foi o Michel Alves. E faz sucesso no Novo Horizontino e não deram muito tempo para ele. Sempre fez boas campanhas pelo Guarani. Bom, eu acho o trabalho do Farney, Vitor, diferente do trabalho do Michel Alves, tá? Eu trabalhei no Guarani com o Michel Alves, né, em 2020 e 2021. Conheço bastante o Michel, conheço bastante o perfil dele. O Michel é um cara competente, né? Sucesso no Novo Horizontino, sucesso é relativo. Michel fez 2 temporadas no Novo Horizontino, foi 5º colocado, né? O Michel, quando sai do Guarani, vai para o Juventude e acaba rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Juventude, né? Lá naquela temporada. Depois ele vai para o Novo Horizontino e bateu 2 vezes na 5ª colocação, né? Nesse ano tá meio titubeante aí de novo, né? O Novo Horizontino. Sucesso, no caso de Série B, é acesso, né? 5ª colocação, mas o Michel é um cara competente. Veja uma diferença básica do trabalho do Michel para o trabalho do Farney. O Farney ele explora muito o mercado, né? O Farney, o presidente do Guarani até disse hoje que é mais de 280, só se aumentou a lista, né, presidente? O Farney falou 237, tá? Tem um mapa de atletas de 237, né? Tá observando 237 atletas para definir as contratações do Guarani para a próxima temporada. O Michel não, o Michel ele já tinha um perfil de contratação de jogador que estava em linha de baixa, jogador que um dia entregou algo, né, em outros clubes e que entrou numa linha de baixa. O Michel sempre dizia isso, se o cara jogou, o cara não esqueceu como é que se joga. Então ele pode voltar a jogar, mas concordo, dá para comparar o trabalho dos dois, acho que são dos superintendentes recentes da história do Guarani são os melhores, né? Os melhores. Eu confio muito no Farney, espero que essa confiança traga um bom elenco, né? Nessa temporada 2026 para o Guarani, viu? Gerson de Jaguariúna. Pior que não fizeram a pergunta mais significativa, que seria se ele não atingiu nenhuma das metas porque ele ainda quer ser novamente presidente. Gerson, não fariam esse tipo de pergunta, viu, cara? Não fariam, cara. Infelizmente, esse não é o perfil de perguntas que uma emissora tradicional faz, né? Não é. Isso talvez venha aqui, numa entrevista na Rádio Web Planeta Guarani, mas isso não vai acontecer, né? Dificilmente teremos uma interação aí do presidente do Conselho de Administração do Guarani com a Rádio Planeta Guarani, né? Então, vamos ter que aguardar. Quem sabe um dia alguém cria coragem e faz essa pergunta, né? Quem sabe um dia alguém cria coragem e faz essa pergunta. Lembrando, essa pergunta não cabe apenas ao presidente, né? Cabe também a todo o Conselho de Administração. Porque uma das coisas que eu mais contesto aqui, né? Falando dessa situação recente do Guarani, é o seguinte: o Rômulo Amaro ele não assume o comando do Guarani com o pedido de licença do André Marconato, né? O Rômulo Amaro assume o comando do Guarani lá atrás. O comando não, perdão, o CA do Guarani lá atrás, né? Em abril de 2023, então já faz um bom tempo, né, que ele está nessa. Não agora, né? Não a partir de agora. Mas é aquilo, né? É o que é vendido e o que é vendido sempre é comprado, né? Então, um dia alguém vai ter coragem de fazer essas perguntas aí, viu, o meu querido Serção? Vamos ver, né? Vamos ver. Pô, você chama pro vídeo e não solta o vídeo, Ortiz? Então vamos lá, estreando, ó. Perdeu a timidez, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se funciona tudo direitinho. Nosso amigo Alexandre Rosa, rapaz, outro que participa sempre conosco lá na Rádio Planeta Guarani, vai se apresentar a vocês. Solta a voz aí, Alexandre. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Boa noite, Ortiz, amigos bugrinos. Alexandre Rosa aqui falando. Queria saber de você, Ortiz, você acha que dessa safra aí do Sub-17 pode sair algum jogador pro time profissional? Existe essa possibilidade? E acho que o Guarani agora, né, nesse período, deve ficar aí caçando os jogadores das listas lá, né, que o Farney falou, mas com certeza vai ter alguns jogadores aí da base que vão ficar na retaguarda, né? Tem alguns dos nomes, você acha que até eu falei em alguns programas, mas esse em específico do Sub-17, você acha que tem alguns nomes que possam vir aí ficar na lista? Fala, Alexandre, um abraço pra você, que bacana, perdeu, estreou aqui, né, a participação em vídeo, né, no nosso Bugre em Foco, que legal, gostei, corajoso.
Cara, eu não gosto muito de falar em jogador destaque, né? Aliás, ao contrário da imprensa tradicional, eu sempre disse aqui que se eu tiver a oportunidade de entrevistar um treinador de categoria de base do Guarani, a pergunta que eu não faria é quais são os destaques do seu time. Quais jogadores? Porque eu acho que o treinador ele é treinador de um conjunto, né? Essa questão do atleta que pode despontar, isso é uma questão interna, é uma questão para o Elano, é uma questão para o coordenador da base, é uma questão para a comissão técnica, né? É uma questão para ser tratada dentro do Guarani Futebol Clube, né? Não externamente, tá? Temos bons jogadores, sim, no time sub-17, temos alguns bons jogadores e eu só posso dizer o seguinte, Alexandre, o sub-17 hoje é o novo sub-20, né? Antigamente você buscava o jogador do sub-20 e botava esse cara para jogar no time profissional. Hoje, os clubes aí que têm tido mais sucesso em negociação de jogadores são os clubes que estão negociando jogadores mais jovens, né? Geralmente jogadores mais jovens saindo, né? Jogadores aí de 17, 18 anos sendo negociados, alguns até com futebol do exterior, e aí você passa aquele pedágio para que o cara possa completar 18 anos e só aí possa se transferir oficialmente para o clube, né, e tal. Esse é o perfil, né, das novas negociações. Então, espero que nessa safra de sub-17 do Guarani haja jogadores prontos em sim, para servirem até o time profissional, né? Por que não? Vamos torcer, né? Torcer. Um abraço, meu amigo. Legal. Estreou aí, tá estreado. Agora, pode mandar o seu, né? Já temos mais 2 aqui, que legal. Já que eu tô no WhatsApp, o Rodrigo do Jambeiro. Boa noite, Ortiz e amigos planeteiros. Passando para dizer que eu tô na escuta. Hoje é na audiência, né? Tá vendo, né? Desejar uma boa semana, um bom programa. Sumi um pouco porque a esposa tá internada. Ô, louco, Rodrigo. Mas bem, consegui um tempinho para escutar e interagir. Ortiz, sobre o Ivan goleiro, não foi para frente? Acho que essa posição seria a que mais devemos gastar. Cara, o Ivan foi um nome cotado, né? Em algum momento. O Ivan chegou a ser cotado. Mas o fato de o Guarani não ter conquistado o seu acesso, Rodrigo, para mim já tirou o Ivan dessa barca aí. Lembra da entrevista do Farner que ele fala ficha 1, ficha 2, ficha 3 e tal? O Ivan, para mim, era um dos ficha 1. Né? O fato do Guarani não subir, para mim, já diz que o Ivan, nesse momento, né, não está nos planos do Guarani. Até porque ele tem tido oportunidades lá no Inter de Porto Alegre, né? Um abraço para você, viu, meu irmão? Obrigado pela mensagem e melhoras para sua esposa, tá? Espero que dê tudo certo com ela, que fique tudo bem, tá? E que a família brevemente esteja restabelecida, né? Tomara que tudo dê certo, tá? Pessoal, se entrar um barulhinho aí, um sonzinho de vídeo, é porque o Ortiz tem que baixar o vídeo lá do WhatsApp, né? Para reproduzir aqui, tá? Então, vou abrir mais uma interação que tá aqui, ó. Esse aqui estava devendo, né? Ele prometeu e cumpriu, né? Gostei disso, prometeu e cumpriu, né? O mais importante de tudo é isso, né? Prometer todo mundo promete, agora cumprir poucos cumprem, né? Daqui a pouco vocês vão saber quem é, tá? Já tem um videozinho dele aqui, olha lá, a vozinha dele aí pra vocês conhecerem e tal, né? É o Gordão, cara, o Gordão tá aqui com a gente, que bacana, Gordão. Muito legal ter você conosco, daqui a pouquinho a gente solta a sua participação aqui ao vivo também, viu? Vambora. Vou deixar na ponta aqui, deixa eu voltar aqui pro nosso chat, vamos ver. Talvez eu não consiga apagar todas as mensagens, hein, do chat, hein? É um pouco diferente, né? Um pouco diferente do WhatsApp, porque o chat, nossa, coisa bomba aqui, hein? Pelo amor de Deus, que medo. Vitor Souza, acredito no Farney, tá legal, já lemos, né? O Gerson Versari também. O Vitor Souza de novo. Ortiz, você que trabalhou... Não, nunca trabalhei com Pastana, nunca trabalhei com ele, Vitor, é um equívoco. Eu trabalhei com o Michel, apenas com o Michel, né? E em outro momento do Guarani não existia ainda a figura do superintendente de futebol em 2013 e 2014. Quando surge o novo estatuto em 2014, o Álvaro Negrão nomeia Walter Gama como superintendente de futebol do Guarani. Não trabalhei com Pastana, conheço o perfil, tenho algumas referências dele, tá? Tem como explicar o time que ele montou para a Série C? Aquele time ia ser rebaixado fácil. Metodologia de trabalho equivocada, né? E juntou a fome com a vontade de comer, né? O Pastana com uma vontade de contratar jogador jovem, um treinador que tinha como melhor trabalho um trabalho no Sub-23, né? Do Red Bull, campeão brasileiro, Sub-23 e tal. E o Guarani achou que na Série C poderia se dar bem com aquele perfil de atleta Sub-23, né? O Guarani até não fez um campeonato paulista ruim, né? O campeonato paulista do Guarani foi médio, foi regular, né? Quase se classificou, não classificou, passou boa parte ali no G2, depois ficou de fora, né, e tal, mas para a Série C não funcionaria, né? O meu amigo
Vitor Souza, mas eu nunca trabalhei com Pastana, não. Eu o conheço pessoalmente, mas nunca trabalhei com ele, não, viu? Um abraço. Luiz Carlos, ô Luiz, vamos avante meu bugre, vamos, avante bugrão, né, que seja esse ano. Jair Sampaio, boa noite, amigo Ortiz, aqui ligado, na escuta, tamo junto, obrigado Jair Sampaio. Fala gordão, tá aqui, né, daqui a pouco vai o seu vídeo aí, viu, daqui a pouco o seu videozinho vai pro ar, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aí a sua fala, a gente vai reproduzir a sua mensagem. Eu te intimei ao vivo, né, cara? Você veio aqui e cumpriu, né? Eu gosto disso. Eu gosto quando o cara é intimado, vem aqui e cumpre, né? Não adianta só falar, tem que fazer, tá? Tá bem vestido, hein? Gostei. Gostei da farda, viu? Gostei bastante da farda aqui. Tá bem fardado o gordão. Daqui a pouquinho, gordão, vamos ver a mensagem dele aqui no chat. Daqui a pouquinho a gente vem com o vídeo dele. Grande Ortiz e grande Planeta Guarani, todo o sucesso do mundo pra vocês, pra nós todos, né, gordão? Pra você, pra todos os influenciadores do Guarani, que as pessoas tenham cada vez mais discernimento, mais seriedade, né, pra falar no Guarani. O Guarani precisa de gente séria, né, gordão? Tomás Henrique da Rosa, grande Tomás, lá de Águas de Lindóia, né? Olá, Planeta Guarani, acompanhando aqui de Águas de Lindóia, grande abraço, hoje sempre Guarani, um abração pra você também. Summer Samir, boa noite Ortiz, boa noite Summer Samir, seja bem-vindo sempre. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo, boa noite família bugrina. O grande professor Edu, boa noite amigos bugrinos. Ortiz, parabéns pela iniciativa, amigo, show de bola e já é sucesso. Sucesso é consequência de trabalho, Edu. Se a gente tiver vocês ao lado, vai sempre ser sucesso, porque a gente gosta um do outro, né? Todos os nossos ouvintes quase gostam da gente, aqueles que interagem geralmente gostam da gente, né? Isso é sinônimo de sucesso. Obrigado, viu, professor? Grande Edu Boca, boa noite, Ortiz, boa noite. Como ouvinte zero, tinha que estar presente. É isso aí, você é o nosso ouvinte zero. Primeiro ouvinte da Rádio Planeta Guarani foi o Edu Boca, rapaz. Já faz mais de 6 anos, hein, Edu? Nós estamos ficando tudo velho, hein? Tudo velho, hein? José Ferreira, tamo junto, Ortiz, boa noite, família bugrina, valeu. Falei, é o Léo, ó. Léo Trentin, seja sempre bem-vindo, viu? Bem-vindo. Vem pra cá, vem fazer um dia, vamos fazer junto, pô. Você, eu, Pezão, cabe todo mundo aqui, a gente distribui na mesa. Vamos fazer junto, pô. Se quiser, a gente transmite nas duas plataformas, aqui e no Bugricast também, pra ninguém ficar devendo, né? Um abraço, Leozão. DJ Wheezy. Boa noite, família bugrina. E o Ortiz, um abraço, meu mano. Sucesso aí nessa caminhada. É o Bugre. Vamos junto, DJ. Vamos junto nessa. Obrigado. Aguinaldo, vai bugrão. Ortiz é o Aguinaldo do Proença. Um abraço, Aguinaldo do Proença. No WhatsApp vocês têm nomezinho, né? Aqui é difícil. Chagas Alan, boa noite Ortiz, bom programa nessa empreitada. Hoje se deu na internet um boom de nomes já fechados. O que acha dos nomes? Fechado zagueiro, não é Marco Antônio não, volante William Farias, atacante Parede. Eu preparei um materialzinho assim, né? Vamos lá, né? Vamos buscar esse povo. Então, vamos começar falando de um nome, o meu querido... Chagas Alan, que até a imprensa tradicional campineira não repercutiu, tá? Deixa eu botar a fotozinha dele aqui no ar, ó. É esse aqui. Mas quem que é esse rapaz, Ortiz? O nome dele é Giovanni Pavani, é meia, tá? Tá jogando no Remo, né? Tá no Remo, é meia, tá? Interessa ao Guarani, tá negociando com o Guarani. A informação que nós temos é que já assinou um pré-contrato, já está contratado pelo Guarani para a próxima temporada, tá? Giovanni Pavani, meia. Tá? Tem outros nomes trazidos pela imprensa? Tem vários outros nomes, alguns a gente também tem a informação de que já estão contratados pelo Guarani, tá? Mas não podemos cravar nunca, né? Porque o futebol dá prega algumas peças na gente, né? Então, esse é o primeiro, né, dos nomes aí trabalhados como já contratados pelo Guarani. Quer ver? O William Farias, né? Vamos lá. Vamos botar a fotinho do William Farias no ar aí também, né? O William Farias está no Vila Nova, né? Tá no Vila Nova de Goiás, se eu não me engano. Não é no Vila Nova, não. Onde está o William Farias? Está no Novo Horizontino, né? O William Farias, né? Disputando a reta final aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais um nome aí que se diz está acertado com o Guarani, tá? Volante William Farias.
acertado com o Guarani, segundo a Rádio Peão, né? O que é a Rádio Peão? São as especulações. Essa é a fotinho dele quando estava no Coritiba, tá? William Farias é mais um dos nomes aí que, segundo as nossas informações, já teria pré-contrato assinado com o Guarani para a próxima temporada. Tem mais um nome aqui, que é um dos que você falou, né? Esse sim, do Vila Nova, perdão pela confusão, né? É o Guilherme Paredes, atacante, né? Guilherme Paredes, que já jogou no Inter de Porto Alegre. A fotinho que a gente vai compartilhar aqui é inclusive da passagem dele pelo Inter de Porto Alegre, ó. Mais um jogador que estaria acertado com o Guarani para a próxima temporada. Todos eles estão no perfil do que prometeu o Farney Coelho. Jogadores rodados, jogadores mais experientes, mais maduros, né? Mas com cara de Série C, de Campeonato Brasileiro também. Agora resta saber se essas contratações ficam para a Série C, né? Se não são contratações pontuais apenas para o Campeonato Paulista, tá? E o último nome, assim, por que eu estou trazendo esses nomes? Porque a informação que nos chegou é que esses caras já estão acertados com o Guarani, tá? Então, vamos torcer para que eles estejam mesmo, né? O primeiro nome trazido é o zagueiro, né? É Marcelo Antônio, tá? O nome do zagueiro. Tá no Paysandu, né? Terminando aí o Paysandu rebaixado já para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Terminando a campanha, disse que já acertou. Esse já está circulando aí no noticiário há mais de uma semana, né? Esse é ele aí, ó, Marcelo Antônio, zagueiro. Teve passagem pelo Coritiba, ficou muito tempo no futebol do exterior, futebol de Portugal principalmente, jogou também no Japão, né? Tomara que esses nomes venham e que deem certo no Guarani, né? É um boom realmente de nomes aí, viu? Agora, o que tem de verdade disso, a gente vai saber com o tempo, né? Ah, mas você falou que estava vindo e não veio. Infelizmente, a gente trabalha com informação de bastidor, né? Tamo junto. Vamos embora. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tiago de Grazia, fala, Ortiz. Boa noite, tô aqui em QAP. Obrigado, Tiagão. Tamo junto. Vocês estão carentes, né? Não tem programa na rádio, vocês vêm tudo pra cá pro YouTube, né? Muito legal. Fala, Duzão, boa noite, Ortiz e família Bugrino. Ortiz, agora a mulher pira de vez. Valeu, boa sorte nessa jornada. É só não colocar na TV, ô Duzão, não coloca na TV, fica no celular, com foninho de ouvido, tá? Um abraço, Duzão. Fábio Gomes, boa noite, Ortiz, tô na audiência, abraço hoje sempre Guarani. Zé Ferreira, abraço aos amigos bugrinos de Serra Negra, o Zezinho, é o Zezinho da Lagoa, um abraço, Zezinho, tamo junto. Ricardo Giacomelo, grande Jaco, um abraço pra você também, boa noite, Ortiz, parabéns pela iniciativa, você é fera, forte abraço. Feras são vocês, né, que tem paciência pra ouvir o Ortiz, né, e agora assistir também, né. Vocês são muito mais feras que eu, viu? Terminando aqui com o nosso chat, acho que essas são as últimas mensagens. João Flávio Mendonça, boa noite, Ortiz, muito sucesso para vocês da Rádio Planeta Guarani. Obrigado, João, tamo junto, obrigado mesmo, tá? Sucesso é a consequência do trabalho, né? Vamos torcer pro trabalho dar certo e vamos junto, cara, vamos tocando. O nosso prazer é sempre falar do Guarani, né? É sempre falar do Guarani, que nada, tem mais mensagem aqui, ó. O Leandro Vieira Costa, acho que tô ficando velho, lembro do Bolinha, do Roberto Leite, Brasil de Oliveira, Zé Arnaldo, lembro de todos eles, ouvi todos eles, Bolinha Bugrino, né, Bugrinaço, Bolinha, quem mais? Roberto Leite não era bugrino, mas era um grande narrador, né, Brasil de Oliveira também não era bugrino, mas assim, acho que em Campinas, né, o mais emblemático dos comentaristas, né, o Leandro, o Brasil de Oliveira, né, o Brasa, né, Zé Arnaldo para mim é o maior de todos, né, para mim, consumo muito rádio, né, para mim ele é o maior de todos, o Zé Arnaldo, viu, tenho um profundo carinho pelo Zé Arnaldo, admiração, nos deixou recentemente também, né. Um abraço, tamo velho junto então, né? Ô, Marielle, tomara que saia o casamento, hein? A filha do Zezinho da Lagoa. Boa noite, Ortiz. Boa noite, família Bugrina. Sucesso nesse novo formato de transmissão. Obrigado, Mari. Tamo junto. Com a Combirita também, né? Vamos junto. Daqui a pouco tem Combirita nos Jogos do Guarani. Emerson Bezerra, boa noite. Que Deus abençoe. É real a participação do Bugre na Copa do Brasil de 26? Sim, é real. Houve uma mudança no formato, né, na fórmula de credenciamento para a Copa do Brasil, novos clubes integraram, os clubes que estão na Série A entram na 5ª fase, né, e com isso abriram-se vagas via Campeonato Paulista, tá? Então, ainda que haja rebaixamento de uma equipe paulista, ou duas até, na atual Série A do Campeonato Brasileiro, o Guarani está credenciado para a Copa do Brasil na primeira fase. Tá? É real, sim. Estamos aguardando apenas que a Federação Paulista homologue isso, né? Confirme os nomes aí dos clubes que vão disputar
a Copa do Brasil representando o estado de São Paulo, tá bom? Valeu, Emerson, um abraço. Fala, Dantas, boa noite, Ortiz e amigos. Programa curto, vai ser difícil. Tô vendo que a galera gostou. Como entrar em contato com a família Bugrina? Vamos junto, Dantas, pelo tempo que for preciso, né? Eu já esperava mais curto, mas tô vendo que vai ser longo mesmo, viu? Vai ser longo mesmo o negócio, viu? Vai ser bem longo, tá? Eu tô meio apanhando do chat aqui, rapaz. Eu vou ter que abrir o chat no YouTube, viu? Porque por aqui eu tô meio que apanhando dele, tá? Tô meio que apanhando do nosso chat aqui. A gente transmite pelo ABS, né? E o ABS ele dá uma versão do chat aqui, mas não tem barra de rolagem, cara. Ou tem mais mensagem do que ele imaginou que nós teríamos, né? Vai saber também, né? De repente é esse o motivo, né? Vai saber, né? De repente é esse o motivo e a gente tá sofrendo, né? Mas é melhor sofrer pelo excesso, né? Do que pela falta, né? Prometi, né? Eu chamo pro vídeo, tem que soltar o vídeo, né? Tem que soltar o vídeo no ar. Esse aqui me enche de orgulho, porque pra mim esse menino aqui, cara, isso não é rasgação de seda não, tá? E eu chamo de menino porque ele é muito mais novo que eu, tem um futuro gigantesco pela frente. Pra mim é o cara que melhor fala do Guarani hoje nas redes sociais, viu? Vamos ouvir então, vamos ouvir não, né? Vamos ver, né? Ouvir a gente ouve na rádio Planeta Guarani. Vamos ver aí o nosso querido Gordão, grande influencer bugrino, um cara 100% e é um prazer tê-lo conosco aqui na rádio Planeta Guarani, Gordão. Vai lá, solta a voz. Boa noite, Ortiz, grande Ortiz, né? Conforme prometido, tô aqui mandando aquele vídeo para justamente parabenizar, né, esse Bugre em Foco, esse primeiro Bugre em Foco. E queria fazer uma pergunta para você já. De acordo com as especulações que a gente está vendo, assim, é nítido, ou né, uma impressão errada, de que o Guarani com certeza está querendo fazer um elenco, né, mais experiente, mais velho, né, por consequência, para essa Série C. Um forte abraço para vocês aí do Planeta Guarani, um forte abraço para o grande Ortiz e, novamente, muito sucesso para esse Bugre em Foco, esse projeto sensacional que vocês estão fazendo. Um abraço. Fala, Gordão, um abraço pra você, que é isso, grande em nenhum dos sentidos, viu, Gordão? Em nenhum dos sentidos, nem no tamanho. Já fui maior também, já fui mais gordão, assim como você, né? Tá bem mais magro e tal. Obrigado primeiro por estar aqui conosco, por estar participando, por estar interagindo. Fica claro, né, Gordão, pelo menos no meu modo de ver, que o Guarani vem com um time muito mais cascudo, né? O que a gente chama de um time mais cara de Série C, né? E também mais tarimbado para jogar o Campeonato Paulista, né? Porque muita gente está preocupada, Gordão, e isso é uma das coisas que me chama muito a atenção. Eu ouço muito torcedor do Guarani falando assim, mas tem a Série C, esse nome na Série C voa, né? Mas o Guarani, antes de jogar a Série C, o Guarani vai jogar a primeira divisão do futebol paulista, né? E aí precisa de um elenco capaz, né? Eu acho que os nomes que estão chegando, pelo menos os nomes que têm nos chegado, né? Nesses 4 nomes que nós soltamos agora, que são jogadores que nós temos a informação de que já estão acertados com o Guarani, nós temos boas expectativas, né? São jogadores com currículo, jogadores que você vai lá no Google, digita, você tem passagens deles, você tem história, você tem relevância, tem referência, né? Eu espero que esse caminho dê certo, porque também não tem... futebol é aquilo, né, Gordão? Não tem uma fórmula que dê certo. Futebol não tem uma receita de bolo, né? Você pode fazer tudo certo e dar tudo errado. E você pode fazer tudo errado e dar tudo certo, né? A gente está tendo um exemplo aí do tudo errado que deu certo, né? Infelizmente, a gente está tendo, né, um exemplo aí do tudo errado que deu certo nesse ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo muito mais chance de sucesso nesse formato do que no formato usado no ano passado, né? No ano passado a gente sofreu por conta própria, né? As nossas apostas não foram tão boas não, viu? Obrigado, meu irmão. Sucesso pra ti também, cara. Sou teu fã, tá? E faz tempo, hein? Ó, esses cabelo branco aqui vai aumentar já, viu? Já aumenta. A hora que eu cortar o cabelo fica tudo branquinho de novo. Gordão, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Deixa eu ver onde eu parei aqui no nosso chat agora. O Emerson Bezerra já foi, o Dantas já foi, o Bugricast, é o Léo Trentin. O Guarani pode não começar o Paulista como SAF, mas aposto que termina. Eu também, Léo. Mas eu tenho a impressão de que vai haver uma agilizada nesse processo agora, tá? Nesse final de ano. Até na entrevista do Rômulo, hoje ele disse que ele não descarta a possibilidade de aderir ao processo de SAF já nessa temporada, né? Tudo é possível.
Tudo depende basicamente da pressa de um órgão chamado Conselho Deliberativo, porque quem convoca essas reuniões e assembleias gerais para tratar do tema é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Então vamos aguardar. Não seria o ideal acelerar esse processo agora junto com o processo eleitoral, né? Mas, se eles entenderem que é esse o caminho, né? O que nós podemos fazer? Eu acho também. O Guarani pode não começar o Paulista como SAF, mas termina como SAF sim, viu? Um abraço, Léo. Luiz Henrique Bauab. Opa, Luiz, boa noite. Boa noite, Ortiz. Que bom que estão no YouTube agora. É hoje e quinta, né? Terça e quinta. A gente deu uma pausa lá na rádio, na terça e na quinta noite. E aí eu venho aqui na terça e quinta noite bater um papo com vocês, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. O Mário Buzin, grande Ortiz, boa noite, parabéns pela iniciativa. Eu e meu filho Mário Neto estamos assistindo e na escuta. Bom programa. Marião, um abraço pra você. É Mário e Mário, né? Um abraço pra dupla de Mários, né? Pai e filho curtindo esse velho falar do Guarani. Pô, que legal. Obrigado. Bem-vindo sempre, viu? Dê um abraço no filhão. Luiz Carlos da Silva, tem que ter gestão profissional. Concordo, Luiz, gestão profissional é o caminho, né? É o caminho, né? Do futebol. Mas eu também digo uma coisa, ô Luiz, todos os recentes executivos que passaram pelo Guarani são profissionais, né? Nenhum deles era amador, né? Então, o profissionalismo é bom, mas não é sinônimo de que tudo vai dar certo, né? Será que alguém já parou para pensar nisso? Todos os executivos que passaram pelo Guarani, entre eles Rodrigo Pastano, Michel Alves, Juliano Camargo, Lucas Drubsky, Toninho Cecílio, Danilo Silva, e se me esqueci de algum, desculpe, porque é tanta gente, né? Todos eles são profissionais, né? E nós não conseguimos sair do lugar, né? Então, a gestão do futebol, até onde se entende, ela é feita pelo executivo de futebol, né? O Estatuto do Guarani transforma ele numa espécie de presidente do futebol, né? E não deu muito certo, né? Tomara que com uma SAF dê, mas também temos que entender, né? A função premissa de uma SAF é financeira, né? Mas tem que ter ganho desportivo. Tem. Resta saber o que o dono da SAF entenderá como ganho desportivo, né? Resta saber o que, né, o dono da SAF entenderá, né? Obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto. Tem que ter gestão profissional. Emerson Bezerra, só uma bolinha dessa taça que está aí atrás de você vale mais que o título dela. Já deu pra ver? Deu pra ver? Deixa eu ver, tá aqui, né? Acho que eu escondi ela aqui, rapaz. Tá aqui, é eu que não tô vendo. Tá aqui, ó, tá aqui, quer ver? Eu vou até pegar aqui, ó. Tá do outro lado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A nossa taça de bolinhas, né? Isso é pra quem tem, né? Não é pra quem quer, né? Qualquer um pode comprar, mas ter de verdade, né? É pra poucos, né? Tem ali do lado o brinco de ouro também. São alguns mimos aí que eu tenho, alguns presentes, outros adquiridos e tal. Legal, só uma bolinha dela vale mesmo, muito mais. Alberto Primo, boa noite, Ortiz, parabéns pelo programa. Manda um abraço pro meu amigo Caio Gomide, um abraço, é nosso ouvinte assíduo lá na Rádio Planeta Guarani também, né? Alberto, um abraço pra você, um abraço pro Caio, tamo junto. Boa noite, Ortiz. Opa, pera aí, Bugrino Feiticeiro, like dado, obrigado, Bugrino Feiticeiro, tamo junto. Ele passa alguns nomes aqui, né, que você já me passou daquela vez, eu não quis ler, né, Fernando, né, o perfil Bugrino Feiticeiro. Mas vamos lá, Fernando, já que você quer, vamos lá, vai. Diogo Silva, do Rival, Matheus Nogueira, do Brusque, Maurício Kozlinski, do Vila Nova, Matheus Albino, do CRB, Marcelo Rangel, do Remo, do Pará, César do Avaí, relação de goleiros que eu gosto. O nome pretendido pelo Guarani nesse momento não está nessa relação que você passou, tá? Diria a você assim, o nome mais próximo nesse momento é o Fernando Miguel, goleiro reserva hoje, né, do Ceará. Tá? Esse é o nome mais próximo aí, pelo que a gente tem de informação de bastidores, viu, Fernando? Obrigado. Ô, Ricardo, você tá no canal errado, velho. Desculpa. Entrar num canal de bugrino pra escrever esse palavrão que você escreveu aí, não faz isso não, pô. Não vale a pena. Parabéns, Ortiz. Obrigado, Fernando. Tamo junto. Obrigado pela companhia, viu?
Ô Bugrino, boa noite, Ortiz, parabéns pelo garbo e elegância. Minha tia perguntou se tem um broto do seu jardim, hoje sempre Guarani. Ô louco, tô fora. Aqui, ó, aliançona no dedo aqui, ó. Minha mulher é ciumenta, hein? É mulher ciumenta, hein? Sou filho único, né? Filho único não, tem uma irmã, né? Meu pai tem uma outra filha, uma irmã, né? Com a segunda esposa dele, mas... sou filho único, viu? Um abraço, Bugrino, vambora, valeu. O Zezinho da Lagoa, boa Zezinho, tamo junto. Marcelo Aguilhari, boa noite, Ortiz e amigos, show o programa, parabéns. Obrigado, Marcelo. Vamos dar uma pausa? Vamos ver lá o feito dos nossos meninos lá no Sub-17, vamos embora. Ver gol do Guarani é sempre muito gostoso, né? E ver gol de classificação, então, para semifinal de competição é melhor ainda, né? Sendo em cima do Palmeiras, com o mando do Palmeiras, revertendo um placar que era adverso, né? O placar era de 3-1 pro Palmeiras, né? No jogo que a gente mandou, aí a gente foi lá e pá, meteu logo de cara um 3-0 no Palmeiras, não passou nem pelos pênaltis, né? E tal, é bom demais, né? Vamos ver isso junto? Vamos curtir junto esse material, então? E aí a gente vai rever os gols, né? Pra mim, todos golaços, viu? Ah, mas foi gol empurrado, gol de carrinho. Pra mim, gol do Guarani é sempre golaço. Vamos ver os gols do Sub-17 do Guarani no último sábado, lá na imagem da TV Palmeiras, que é mais legal ainda. O narrador nem narrou os gols do Guarani de tanta raiva que ele ficou, viu? Vamos lá. Solta os gols do Bugre aí, Ortiz. Solta os gols do Guarani aí, vambora. Gols do Bugre não deu muito certo não, né? Vamos lá, olha o primeiro gol do Guarani aí, ó. Jogada lá pela direita, cruzamento, Gui Costa. Cara, esse menino fez 2 gols, né? Mostrou que é centroavante, mostrou que é artilheiro, né? Tá aí, vocês estão me perguntando de nomes, ó. Como é difícil você achar um centroavante com esse faro de gol. E pouco antes desse primeiro gol, ele tinha perdido um gol de cabeça também, tá? Um cruzamento que veio também da direita, ele escorou a bola saiu. Mas saiu por pouco, saiu lambendo a trave ali, né? Do lado direito. Tá? Abriu o placar pro Guarani. O segundo gol, daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol dele também. O Guarani fazia 2-0, né? É o Gui Costa aí comemorando seu gol, beijando a aliança, jovenzinho, já comprometido, né? E tal. Agora vem o segundo gol do Guarani, ó, uma saída de bola errada do Palmeiras, cruzamento, olha lá, ele se jogando no carrinho de novo, olha lá. De carrinho, meteu a bola pro fundo do gol, comemoração. Com esse gol, o Guarani levava a decisão para os pênaltis, né? E o Ortiz estava louco aqui na sala já. Eu saí gritando, meus vizinhos ficaram tudo maluco aqui, cara. Saí gritando, pô, tô comemorando o gol do Sub-17. É a carência, né? Carência, é o momento, né, do Guarani que tá fazendo isso com a gente, né? Mas aí com esse gol o Guarani levava a decisão para os pênaltis, tá? Já tava bom, né? Para mim já tava bom, né? Mas não, vamos atrás demais, é o que eu disse. Quando o Guarani faz aquela virada para cima lá do ABC, né? Eu falo, pô, o Guarani não aceitou, né, o resultado de empate, continuou buscando a vitória. O Guarani fez 2-0, podia sentar no pênalti, né? Não, foi tentar buscar o terceiro gol e conseguiu, né? E com o terceiro gol se classificou direto, sem precisar de pênalti. Você pode fazer direto, para que passar por pênalti, né? O terceiro gol do Guarani a gente vai ver daqui a pouquinho, tá aí a comemoração, a festa do pessoal no banco de reservas do Guarani e tal, né? Agora vai. Olha lá, escanteio pela esquerda, vem a cobrança. Zagueirão do Bugre lá, o Leonardo Ferreira, sobe mais alto que todo mundo e mete a testa, uma testada forte pro fundo do gol. Guarani faz 3-0 pra cima do Palmeiras, rapaz, lá na Arena Barueri, com mando do Palmeiras e tudo, hein? Que delícia, né? Olha a comemoração, olha a festa da comissão técnica, olha a festa do elenco, olha a festa de todo mundo. É o Bugre atropelando o Palmeiras e avançando direto para a semifinal do Campeonato Paulista. Parabéns aos meninos, vão pegar agora o Ibrachina, né? Ibrachina é um time de empresários, é uma estrutura forte aí em categoria de base, tá? Parabéns aos meninos do Guarani. A gente sempre fala do treinador, né, do Luiz Estrada. O trabalho da comissão técnica acaba sendo mais de referência do treinador mesmo, né, e tal. Mas todo mundo tem seu dedo aí, né? Todo mundo tem o seu mérito nesse grande trabalho das categorias de base do Guarani, que já levaram o time sub-20 para a semifinal do Campeonato Paulista, né? E agora trazem o sub-17 também para uma semifinal de Campeonato Brasileiro, né? Lembrando, essas imagens são da TV Palmeiras, que transmitiu a partida ao vivo. O narrador nem quis narrar os gols do Guarani, parecia o Ortiz narrando o jogo na Rádio Web Planeta Guarani. Parecia que não tinha saído gol, viu? Parecia que não tinha saído gol, tá? Vamos embora.
Deixa eu passar aqui no nosso YouTube. Parabéns para todos. Parabéns também para o Gustavo Rosolém, né? Que é o integrante do CEA responsável pelas categorias de base. Neto Nazário, meu amigo Neto Nazário. Um beijo no seu coração, Netão. Parabéns para todo mundo aí, viu? Todo mundo mesmo. Voltando aqui para o nosso WhatsApp agora. Boa noite, Ortiz. Tudo bem? Manda um abraço para o meu amigo Betão, da Vila Régio, Campinas. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Um abraço pra você também, tamo junto. Eu acho que ele já mandou um abraço lá. É o Caio Gomide, grande Caio Gomide. Um manda abraço pro outro, né? Abraço, Caião, tamo junto. Um abraço pro Betão lá do Vila Régio, que esteve interagindo conosco agora também, né? Professor Carlos Eduardo, Ortiz, tô acompanhando. Boa sorte, que esse novo programa traga boas vibrações ao nosso bugrão. Amém. Amém, amém, que assim seja, né? Álvaro Gurgueira, aí sim, vai Planeta Guarani, o nome correto é Maurício Antônio, sim, até corrigi depois, né, Álvaro? Um abraço, viu, meu amigo, tamo junto. O Ortiz lendo mensagem é assim, viu, é assim que eu fico lendo mensagem aqui, viu, vocês não sabem o tamanho da tela que eu uso aqui, viu, a tela aumentou e aumentou bastante, por isso que eu consigo ler as mensagens que vocês estão mandando, assim, sem forçar muito a vista e tal, né? A tela tá grande, viu? Só tá indo porque a tela tá grande, tá? Grande Álvaro Gurgueira, você disse que ia mandar um vídeo com máscara, né? Não mandou, né? Um abraço. O Beto, Maurício Antônio, verdade, Beto. Já, depois eu trouxe, né? A informação correta. Maurício Antônio, zagueirão experiente, né? 33 anos já, né? O velho Dantas, manda um print da tela aqui. Grande velho Dantas. E se o Edu é o ouvinte número 0 da rádio, o Dantas acho que eu não erro se eu disser que é o ouvinte mais assíduo, viu? Raramente a gente liga os microfones da Rádio Planeta Guarani sem uma participação do Dantas conosco, né? E agora ele tá mandando um vídeo. Vamos lá, deixa eu baixar o vídeo aqui. Daqui a pouquinho a gente assiste o Dantas. Tá bem fardado também, né? Meteu uma peitona do Guarani. Eu falei, vídeo de camisa preta eu não vou soltar, hein? Vídeo de camisa preta eu não vou soltar, tá? Se alguém gravar um vídeo aí de camisa preta, não vai pro ar, viu? De jeito nenhum, tá? Tô preparando aqui o vídeo do Dantas, daqui a pouquinho a gente vê a mensagem dele deixada ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani, tá bom? Obrigado, velho Dantas, tamo junto, meu amigo. Depois ele manda um print da tela. Voltando aqui pro nosso chat, né? Tô apoiando desse chat aqui, viu? Tô apoiando bastante desse chat aqui, viu? Vamos lá. Deixa eu ver quem eu já li aqui, quem eu não li, né? Bugrinático, vai Bugrão. É isso aí. Diego é o de negro, de bunda. Grande de bunda. Aê, sensacional. O homem tá bonitão. Que é isso? Bom te ver, meu amigo. Sucesso sempre pra nós, né? Pra nós sempre, né? Pra nós sempre. Vitor Souza, Pastana chegou a dizer que tínhamos boas opções para o ataque e não precisava de reforço quando o João Marcelo saiu, fora os jogadores do Atlético Mineiro que não chegaram até hoje, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, né? Mas aquela resposta dele de que não precisava de meia, né? Que o futebol hoje não era mais praticado com meias, né? E tal. O Pastana teve uma coleção de falas, né? Né, Vitor Souza, uma coleção de falas aí meio, né, o trabalho dele não foi legal, e agora tá no Botafogo da Paraíba, agora que ele fique por lá, né. Daniel Franklin, 2026 tem que ser o nosso ano, chega de sofrimento, concordo, Daniel, mas aí o nosso ano de verdade tem que ser 2027, então, né, 2026 sai da C pra B e sai 2027 da B pra A, né, vamos torcer, o lugar do Guarani não é a Série B, o lugar do Guarani é a Série A. Né? Série C é passagem, Série B é duro, mas tem que passar por ela também, né? Temos que ambicionar a Série A, né? Vambora, vamos junto. Fabiano Bugrino, bora Ortiz, vamos cobrar essa diretoria, colocar gente competente no brinco. Fala sobre a SAF, precisamos de goleiro urgente. Cara, eu não tenho muito a falar sobre a SAF, eu só acho o seguinte, eu acho que o Guarani precisa pensar muito bem em que modelo de SAF ele fará, né? Qual será a proposta de SAF que ele aprovará. Isso é uma missão que caberá aos sócios do Guarani, né? Deixa eu botar minha imagenzinha aqui no ar. Isso é uma responsabilidade que caberá aos sócios do Guarani também, né? Aos atuais dirigentes, aos futuros dirigentes, se essa decisão for tomada futuramente. Eu acho que o Guarani tem que escolher bem, né, qual o modelo de SAF. É o Roberto Graziano. O Roberto Graziano consegue conduzir o Guarani para uma Série A de Campeonato Brasileiro, porque não adianta tirar da C e pôr para B, né? Não, estamos falando em SAF para, até na entrevista que deu recentemente para
para a Rádio Bandeirantes, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani falou: a SAF é a chance que a gente tem de voltar a jogar uma Série A, de voltar a jogar campeonatos internacionais e tal. Depois ele já disse que SAF não é garantia de sucesso, né? A SAF ela é inevitável, cara. Não adianta a gente nadar contra a braçada, né? Não vai dar certo. Agora, essas pessoas que hoje administram o Guarani têm capacidade, competência, know-how, cabedal para conduzirem o Guarani num processo desse? Para negociarem uma proposta dessa monta? Para tratarem do futuro do Guarani dessa forma? Eu não sei se tem. Sinceramente, não sei, viu? Não sei mesmo. Mas torço muito para dar certo, né, Fabiano? Vamos junto. Carlos Campos, grande Ortiz. Um abraço, Carlos Campos. Não é grande em nada, viu? Bruno Silva, boa noite, Ortiz. Aqui é o Bruno Silva. Meu fotógrafo favorito. Sempre na audiência e agora como web espectador. Abraços. Grande Bruno Veiga. Tamo junto, Brunão. Brunão fez fotos pra gente no Planeta Guarani há muitos anos, né? Um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Tamo junto sempre. O Fernando Pereira, grande historiador, a história viva do Guarani Futebol Clube. Sucesso, Ortiz. Tamo junto em mais essa. Fernandão, um abraço pra você, meu amigo. O que seria do Guarani sem você pra contar essa história, né, Fernando? Do que estaríamos falando hoje, se não da história do Guarani, né? Fernando Pereira da Silva é uma das pessoas que eu mais admiro dentro do Guarani Futebol Clube. Tive o prazer de conhecê-lo e tenho o prazer de chamá-lo de amigo. E que continuemos assim, né, Fernandão? Que a gente nunca perca essa proximidade, esse respeito, né? Esse prazer de sempre falar um com o outro, né? Que a gente continue tendo esse privilégio, né? De podermos nos tratar como amigos, né? Pelo tempo que tivermos de passagem aqui, né? Porque isso aqui é passagem, né, Fernando? Isso aqui é tudo passagem, né? Tudo passagem. Um dia a gente vai deixar de estar nesse plano, vai para um outro plano e infelizmente é a vida, né? Infelizmente é a vida. Mas, meu amigo, obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração. É um prazer ter você como amigo. Quantas já participações aqui conosco, né? Contando essa história do Guarani, né? Contando fatos, contando causos, falando verdades. Né? O Fernando tem uma opinião muito forte também. Sempre falando verdades, né? Sobre o Guarani, sem botar panos quentes em nada, né? Às vezes a gente paga o preço disso também, né, Fernandão? Às vezes a gente paga o preço disso também, né? Não é fácil, né? Eu vou mudar aqui, eu vou passar pro... Fatos. Opa, pronto. Eu vou passar aqui pro chat na web, quem sabe aí funcione melhor, né? Vamos lá, vamos ver se no chat aqui eu consigo interagir melhor com vocês. Tem até minha filha aqui, rapaz. Minha filha tá assistindo o programa. Que é isso, hein? Deixa eu achar aqui o Fernando Pereira, que é onde eu parei, e eu tô vendo que vai dar 2 horas de programa mesmo, hein? Tô vendo que vai dar 2 horas de programa mesmo, hein? Um abraço, Fernandão. Carlos Domingues, aí sim, parabéns à Rádio Planeta Guarani, bora pra cima, Bugrão. Valeu, Carlos Domingues, tamo junto. O Eric Quinalha, eu não tenho dinheiro pra isso não, Eric. Sugestão, contrata a Amanda Sati. Não tenho dinheiro pra isso não. Amanda mora no meu coração, adoro a Amanda Sati, viu? De verdade. Ô Bugrino, nunca duvidei do Gordinho Guarani. Eu também não, nunca. Gosto muito dele, um abraço. O Gordão, muito obrigado por cada palavra, Ortiz. Sou sinceramente um fã de vocês e do planeta. Vamos junto, Gordão. Todo mundo junto, né? Todo mundo fã um do outro e vamos falar do Guarani. Tia Tânia, boa noite, Ortiz. Sucesso sempre pra você, Tia Tânia. Um beijo no seu coração, um beijo no coração do Betão, dos filhos todos. Tamo junto, viu? Tia Tânia, minha querida, um beijo. Saudade das caratâneas, né? Faz tanto tempo. Saudade das caratâneas. Olha lá, com Birita, é o Emerson, né? Boa noite, Ortiz, muito legal o novo formato, não tenho dúvida que veio para ficar, te desejo muito sucesso, grande abraço. Eu tô vendo que a internet não tá muito legal não, a imagem tá dando umas travadinhas lá, mas tamo junto, Emerson, vai aprimorando, né? Taninha, a tia Tânia de volta, sempre ligadinha no seu programa, obrigado, tia Tânia, o programa é nosso, né? Feito para todos vocês de coração, vamos junto. Guilherme de Atlanta, grande Guilherme, fala Ortiz, meu amigo, boa sorte nesse novo formato, agora vamos ver todo esse povo feio que manda mensagem na rádio, agora pode respirar, você tá no YouTube. Agora eu não posso respirar, né, o Guilherme, agora tem imagem, né, não posso trocar o ar, né, não tem jeito, né. Alexandre Rosa, adorei esse formato, Ortiz, muito legal conhecer nossos amigos bugrinos, parabéns, obrigado, Alexandre.
Caio César Marcello, Fábio Ortiz, boa noite, Carlos César Marcello, um abraço pra você, meu irmão. Vinícius Pilate, Ortiz, corremos algum risco de jogarmos os primeiros jogos da Série C de portões fechados por conta do ocorrido no derby? Cara, eu tô de olho na pauta do STJD, viu, Vinícius? Até hoje não tem nenhum julgamento, tá? Mas o STJD tá trabalhando com 2 meses, né, de atraso, né? Até o presente momento não tem nada na pauta, tá? Mas vamos acompanhar, tá bom? Um abraço, Vinícius. Valdomiro Figueira. Vado Figueira. Boa noite, Ortiz. Voltei. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Sempre junto. Carlos César Marcello. Fernando Miguel, boa opção. Agora, se pudesse Matheus Albino, aí seria top, hein? São bons goleiros, né? Muito melhores do que o que nós temos hoje, né? O Leozinho lá do Bugricast, Ortiz, contrato com a capa acaba esse ano? Sim, acaba esse ano. Tá escrito errado porque se escreve certo aparece uma carinha, né? Entendo, se bota os 2 P's, né? O Léo, acaba esse ano, mas o presidente Rômulo Amaro, na entrevista que deu para Bandeirantes, disse que deve renovar com a capa, que não tem nenhuma proposta que seja melhor do que a proposta da capa nesse momento, tá? Pelo menos é o que diz o Rômulo Amaro na entrevista que concedeu hoje para a Rádio Bandeirantes. O contrato acaba assim nesse ano. O Vitor Souza, tem que ter união entre o Bugricast e o Ortiz para 2026, mas nós estamos sempre unidos. Nós somos unidos, viu, Vitor? Não existe nenhum tipo de rivalidade, não. A gente se gosta muito. Eu, sempre que posso, converso com o Pezão. É que a gente tem as nossas atribuições, né? O Pezão agora é paizão, né? Pai novo, né? Pai recente. Mas sempre que posso eu converso com ele, a gente está sempre batendo um papo. O Léo Trentin, nossa, o Léo já fez programa conosco aqui, o Léo transmitiu o jogo conosco e tudo, né? Vamos junto. E estamos juntos sempre, cara, sempre. Fizemos até uma transmissão, né, no Bugricast já há uns 3 anos, se eu não me engano. Até o Vitor Freitas esteve aqui no estúdio conosco. Obrigado, Vitor, um abraço. O Leozinho disse... É que você não sabe dos bastidores. Eu tô direto na cabine do Planeta quando estão no brinco. Parceria de anos. E vamos estar juntos sempre, né, Léo? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Eu me lembro da primeira interação do Léo. Pra você ver que eu sou meio louco, Léo Trentin. Você ganhou um DVD em 2010, né? Se eu não me engano, 2010. Acho que você ganhou um DVD. Você foi buscar lá com a minha mãe no salão de beleza dela. Você tinha 17 anos de idade, rapaz. Olha como o tempo passa, hein? Tamo junto. O Ortiz é professor, nada. Não. Eu não aprendi direito para ensinar, não, Leozinho. Demilson, grande Demilson, tamo junto. Boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, meu irmão. O Fernando Bugrino Feiticeiro, time para 2026. Nossa, eu já acho meio forçado, viu, o Bugrino Feiticeiro. Ele passa aqui, Matheus Albino, William Lepo, Rafael Donato, Eduardo Doma e Alan Ruschel, William Faria, Kelvin, Felipe Matheus, Parede, Poveda e Mirandinha. Seria um bom time. Bugricast, transmissões juntos e pós-jogos juntos. Seria legal, tipo igual o Timbucast faz. Abraço. Quem sabe um dia, né? A minha filha aqui também, bom programa, né? Tô mandando um abraço pro Fernandão, tô assistindo a estreia, vamos junto. Ô filha, obrigado, minha filha tá lá no Rio de Janeiro, né? Arrumou um namorado agora, foi embora, tá cuidando da vida, né, filhota? Um abraço, viu? Beijo no seu coração, saudade. Ricardo Miranda, boa noite, Ortiz, Planeta, sucesso nessa empreitada, sempre na escuta. Ricardo, obrigado, esses ouvintes da rádio são sensacionais. Silvia, é o Adriano Tapeceiro, meu chefe, o Paulistão vai ser de 8 rodadas na primeira fase. Nesse mês agora, o Adriano Tapeceiro, acontece o Conselho Técnico do Campeonato Paulista, né? Então, nesse Conselho Técnico vai ser divulgado o regulamento, tá? Ou ele terá 8 rodadas ou 7 rodadas na primeira fase. Né? Certamente a fórmula deve ter 2 grupos de 8 equipes, tá? Se as equipes forem se enfrentar no grupo, são 7 rodadas. Se as equipes forem se enfrentar fora do grupo, abre para 8, né? Isso depende de conseguir mais uma data. Se a Federação Paulista de Futebol conseguir mais uma data, abre a possibilidade de 8 jogos, tá? Se ela não conseguir mais uma data, vai ter que ficar na margem dos 7 jogos. Mas nós vamos saber disso nos próximos dias aí, tá? Tá para estourar o conselho técnico lá do Campeonato Paulista. Vai ter que mudar o regulamento, né, e tal. Vai ter que mudar o regulamento mesmo, né? A gente vai ver, a gente vai descobrir junto isso já,
tá bom? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu só tenho acompanhado assim com medo essa possibilidade de aumentar rebaixamento. Vai encurtar demais o Campeonato Paulista, né? É complicado. Um abraço, viu, Adriano? Vamos ficar de olho. Ivan Mels, Ivan, um abraço. Boa noite, Ortiz e amigos bugrinos, acompanhando a estreia do Bugre em Foco. Sucesso, Ortiz. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Ivan Mels é mais um ouvinte assíduo da Rádio Planeta Guarani, né? Tá sempre junto. O Jair Sampaio, Ortiz, mais um nome especulado. O que você acha do possível retorno do zagueiro Luiz Gustavo? Cara, eu já gostei mais do Luiz Gustavo. Eu já gostei mais, tá? Eu acho que o Luiz Gustavo não vive um momento legal. Ele tem tido muito problema físico, viu, Jair? Muito problema físico. Lembrando que, ao contrário do que disse uma emissora recentemente até, o Luiz Gustavo não jogou no Guarani apenas em 2021, né? Que foram 4 jogos. Aliás, eu estava no Guarani. Eu tive muito trabalho para esconder o Luiz Gustavo, que treinava em separado lá, né? Fazendo sua recuperação pós-cirúrgica no Guarani. Mas ele passou pelo Guarani também em 2019. Naquela passagem de 2019 ele foi muito bem. Aquele Luiz Gustavo eu gostaria, mas hoje ele não vive um bom momento físico, tá? Pessoal, dá o like aí, pô. Nem sei se tem like. Tem 103 likes. Pô, legal. 103 likes. Like pra cacete, acho, né? Que legal, pô. Legal. Eu não sei fazer essas coisas, viu, gente? Eu não sei. Esse negócio de pedir like aí e tal. Se inscreve no canal. Pô, vai lá, se inscreve no canal. Vai ser legal. Vamos junto, né? Paulo Adriano. Boa noite, Ortiz. Grande abraço e parabéns. Obrigado, Paulo. Tamo junto. Obrigado por estar conosco. Jaime Neto, fala, Ortiz, cheguei atrasado, que show, parabéns pelo novo formato. Eu acho que agora tá travando, pelo menos pra mim aqui a imagem tá dando uma travadinha, viu, Jaime? A gente vai aprendendo, né? Nos próximos pode ter certeza que não vai ter mais essa travadinha aí, a gente vai evoluindo, tá? Obrigado, viu? Ô Joel, grande Joel Ferrari, boa noite, Ortiz, todo o sucesso do mundo pra você, porque você merece. Você também, Joel, se eu não me engano, você é o Joel, meu motorista favorito, né? Quantos anos naquela van, hein, Joelzão? Correndo pra lá e pra cá. E se não for, um abraço pra você, sucesso pra todos nós, meu amigo. Tamo junto. William Fernandes, boa noite, Ortiz, sucesso nesse novo formato. Também ganhei esse DVD em 2010. Aí, ó, o povo tudo entregando a idade, vocês estão ficando velho, né? E eu não, eu tô quase sem cabelo branco já, né? A minha filha tá dizendo que me ama. Obrigado, filha. Diz que tá ela e o Conrado assistindo. Pô, vai namorar, meu. Larga o pai aqui, pô. Vai namorar. Dá um abraço no Conrado também, tá? Também te amo, filha. O Leozinho, isso mesmo. Fui buscar o DVD junto com o meu primo Gustavo, que agora também tá no Bugricast. Ali em 2010, com 15 anos. É verdade, tá vendo só? Vocês estão tudo ficando velho e eu tô ficando novo, Léo. Você já é papai. Já nasceu o segundo filho? Acho que não, né? Acho que ficou no Benício, né? Tamo junto, hein? Tamo junto. Daqui a pouco você me passa, hein? Eu com 3 filhas, daqui a pouco você me passa, hein? Ô Finoto, um abraço, parabéns, Ortiz, show de bola esse canal. Hoje sempre Guarani, obrigado, meu irmão. Edu Boca, a culpa das paródias foi do Léo, que fez um desafio, verdade, que era do História Sem Fim, né, Edu? Eu acho que eu tenho essa música aqui até hoje, viu? Um abraço, Edu Boca. Tomás, lá de Águas de Lindóia, boa noite, tô acompanhando. Essa é Jali, né, Tomás? Um abraço pra você, tamo junto. Ortiz, a informação que eu tenho, Léo Trentinho, é que a CBF aprovou 12 datas para o Paulistão, caso ele seja modelo Champions League, com sorteio de 2 confrontos por cada pote, e depois semifinal com ida e volta. Então, Léo, eu tenho essa informação também, mas acho que nós vamos ter que aguardar, né? Eu acho que nós vamos ter que aguardar, tá? Acho que a própria federação está tentando negociar isso. A federação talvez queira antecipar, né? Não há nenhuma proibição. O que a CBF não admite de modo algum é que o Paulista ultrapasse a data, né, de 11 de março, mas não há proibição para que comece antes. Só que eu acho muito cedo, né? Começar um Paulista tipo dia 3 de fevereiro, né? Muito em cima, né, Léo? Vamos aguardar, daqui a pouco a gente descobre, né? Nesse mês tem o conselho, antigamente era conselho arbitral, né? Hoje chama conselho técnico, né? O Vitor Souza pergunta do Regis, se nós chegamos a falar dele. Não cheguei a falar do Regis e eu não trato isso como uma especulação muito séria não, Vitor. Eu acho que o Regis não tá meio que na alça de mira do Guarani não, viu? Tá? Não tenho muita fé nesse interesse do Regis aí. Acho que é mais um apego do torcedor do Guarani do que propriamente um plano do Guarani, tá bom?
O Leozinho, acho que vão aprovar esse modelo. Tomara, né? Vamos aguardar, né, Léo? Eu acho que tá para estourar. Eu acho que na semana que vem rola esse conselho técnico aí, viu, Léo? Vamos aguardar. Matheus GFC, boa noite, Ortiz, acompanhando a estreia do programa. Muito sucesso para vocês, para nós todos, né, Matheus? Aí nós vamos estar sempre juntos, né? É o Matheus Cunha. Matheus Cunha, Vitor Matheus Cunha. Vitor, você tá convidado, hein? Eu quero você aqui falando desse processo eleitoral, pô. Vem para cá, tá? Ainda que seja para disputa de conselho deliberativo, quero você aqui falando também. Vem para cá, vamos bater um papo junto, cara. Já te fiz até o convite para integrar a nossa equipe. Você é muito bem-vindo aqui, viu? O Léo Trentinho, 4 potes, 4 times em cada pote, e cada time enfrenta 2 times do pote no formato de sorteio. Então, Léozão, só que aí encurta mais ainda, né, o campeonato, né? O time que foi eliminado aí vai fazer 4 jogos, né? E de volta não dá 8, né? E de volta. Né? 4 jogos, né, Léo? Encurta mais ainda, né? Não sei se é legal, viu, cara? De verdade. Eu preferia que fosse 2 grupos de 8, ainda que sejam se enfrentando no grupo, porque dá pelo menos 7 jogos, viu? Mauro Miller, lá de Sinop, no Mato Grosso. Sucesso nesse novo formato. Um abraço, Mauro. Obrigado. Mais um que está sempre que possível ouvindo a gente também, né? Seu Romildo, Geriátricos da Tribo. Boa noite, Ortiz. Parabéns pela resenha. Abraços da Geriátricos da Tribo. Um abraço pro senhor, meu amigo Romildo. Olha o óculos do Romildo aqui. Esse óculos aqui foi o Romildo que fez, ó. Né? Show de bola, hein, seu Romildo? Tamo junto, hein? Tá na hora de trocar o óculos, aliás, viu? O Vitor Souza diz que o Regis morava em Paulínia, tem residência fixa, sim. Eu trabalhei com o Regis. Com o Regis eu trabalhei no Guarani, né? O Regis morava, se eu não me engano, no Okinawa, né? Se eu não me engano, né? O Andrigo também morava, tá? Um abraço, Vitor. Tomás, lá de Águas de Lindóia, você acha que o Guarani deveria ter segurado aquele garoto do Sub-15, o Lucas Albuquerque? Cara, é difícil segurar. Um menino de 15 anos, cara, não tem como segurar, né? Não tem. Só que eu acho que isso não é um motivo para comemoração, viu? A diferença é a seguinte, Tomás. O pai do menino não ia aceitar permanecer no Guarani. Todo jogador, mesmo de categoria de base, já tem empresário, né? Dificilmente aceitasse permanecer no Guarani Futebol Clube com uma proposta do Palmeiras. Então o Guarani negociou, recebeu um dinheiro, ficou com aproximadamente, a gente tem informação de que é 45%, né, dos direitos econômicos do menino, e que ele tenha sucesso, é o que nos resta. Eu acho o seguinte, não tem como segurar, mas para mim o que eu não concordo é comemorar isso, transformar isso num case de sucesso, porque eu acho muito estranho negociar um jogador de 15 anos de idade, né? Um abraço, viu, meu irmão? Tamo junto. Felipe Bu, boa noite, Ortiz, estou acompanhando por aqui também. Parabéns pelo novo formato e conte com a minha audiência, tanto por aqui no YouTube quanto na Rádio Planeta Guarani. Forte abraço, tamo junto, Felipe. Obrigado, meu irmão. Dos jogadores que passaram aqui, eu gostaria da volta do Crispim, do Bruninho, do Bruno José. É o Fernando, né, que é o Bugrino Feiticeiro. Cara, são nomes hoje completamente fora da realidade do Guarani, né? O Crispim tá jogando Série A, o Bruninho tá no exterior e o Bruno José tá... Se o Guarani tivesse subido para a Série B, não tenho dúvida de que o Bruno José poderia pintar no Guarani no ano que vem, viu? Não seria nenhum absurdo sonhar com o Bruno José no ano que vem. Como o Guarani não subiu, né, cara? Um atleta... O Bruno gosta muito do Guarani e tal. O Bruno acompanhou muito o Guarani quando estava no Japão e tal. Ele tem muita vontade, né, de voltar. Mas hoje fora da realidade, viu, o Bugrino Feiticeiro. Ô, Léo, são 8 jogos, verdade. O Ortiz está fazendo conta errada, né? Valeu. Você joga contra 2 do pote 1 e 2 do pote 2. É isso mesmo, o Léo. O Ortiz é que fez a conta boba, né? Vamos aguardar. Semana que vem a gente descobre isso, né? Vamos transformar o Paulista na Champions League. Ó, que legal, né? Bom, pelo menos tem um formato da Champions League, né? Porque tem gente que acha que ganhou a Champions League da Série C, né, Léo Trentin? Que vergonha, né? Aí é vergonhoso, né? Um abraço, viu, meu irmão? Tamo junto. Depois semifinal em 2 jogos e final em 2 jogos. Acaba com as quartas de final, né? Acaba com as quartas de final. Bruno José, será que é o BJ17? A mensagem foi retratada aqui, não deu para ler, mas veio uma interação aqui. Se for, sinta-se abraçado. Se não for, sinta-se abraçado da mesma forma, gente. Né? É um prazer pra gente. Pessoal, essa é a estreia. Hoje a gente passou mais tempo aqui se abraçando, né? Deixa eu passar pro nosso WhatsApp, deixa eu ver se tem mais algum vídeo lá. Tem um vídeo do Denilton, o otimista. Que legal, que legal. Vamos lá, Denilton, vou baixar o teu vídeo pra gente apresentar aqui também.
O Álvaro Gurgueira, já tô inscrito no canal, pede pro pessoal se inscrever. Pessoal, se inscreve no canal, vamos aumentar esse número aí, né? E vamos baixar aqui, ó, o Denilton Otimista, nosso comentarista, né? O Denilton agora entrou pra equipe, né? Eu não consigo mais fazer programa sem o Denilton, o Otimista, e adoro seus comentários, Denilton, de verdade. Adoro mesmo seus comentários, cara. Acho que você é um cara extremamente centrado. O convite para participar da nossa equipe tá feito também para você. Nós queremos todas essas pessoas que falam do Guarani com prazer, falando, né, na rádio, falando nas mais variadas programações que nós criarmos, viu, cara? Isso não é média, não. É que eu realmente fico muito feliz quando a gente ganha conteúdo, quando a gente descobre torcedores do Guarani com essa capacidade, né, de raciocínio, de aglutinação. De verdade, o convite está mais do que feito. Quando quiser, junte-se a nós, tá? Estou preparando o seu vídeo aqui. Hoje a gente passou mais tempo aqui se confraternizando, né? O pessoal descobrindo esse novo formato e espero que gostando, né, desse novo formato, né, da Rádio Web Planeta Guarani, tá? Espero mesmo que todo mundo gostando, né, desse novo formato. Depois a gente vai, com o passar do tempo, criando, né, outras fórmulas e de interação e tudo mais. Natural que hoje todo mundo queira dar sua saudação aí para o que tem de novo, né, para o que tem de novidade aí e tal, no processo e tal. Muito, muito legal. E devagar a gente vai crescendo, devagar vai mudando, devagar vai pintando outras possibilidades, né, e tal. E a gente vai se introduzindo, né? Então não deu para trazer muita informação. Fica aí a interação trazida por vocês, né? E os abraços sempre, as saudações sempre. Eu digo sempre, eu devo tudo a vocês, tá? Vocês, os ouvintes, são tudo pra gente aqui na rádio. De verdade, na rádio e agora também no canal, né? Vocês são fundamentais pra gente. Não existe trabalho que dê certo sem essa companhia que vocês nos fazem, né, quase que diariamente, tá? Não existe trabalho que dê certo sem essa companhia que vocês nos fazem diariamente. Ter vocês pra gente é motivo de muito orgulho, tá? Ter essa equipe hoje bem formada para falar do Guarani, com vontade, com dedicação, né? Gente que ama o Guarani, que se entrega para o Guarani, o Edinho, o Beto Toledo, o Cleiton Vendemiato, o Fernando Lovato, mesmo com as limitações de tempo do Fernandão hoje, né? Sempre que pode, interage conosco, tá ao vivo conosco, participa das transmissões. Fernando, você podia fazer uns programinhas de vez em quando, né, Fernandão? Mas eu entendo, o tempo hoje é mais escasso, né? O tempo hoje é mais curto e tal. Tamo junto, Fernandão, vamos junto. E a gente vai aprimorando, o formato vai melhorando, devagarzinho a gente vai chegando lá, tá bom? Vamos lá então, prometi o vídeo do Denilton, o Otimista. Vamos lá então, agora em vídeo, né, Denilton, pro pessoal te conhecer. Eu conheço todo mundo, porque eu vou vendo a carinha de um aqui, carinha de outro e tal. Vocês vão conhecer agora o Denilton, o Otimista. Solta a voz, meu irmão. Fala, Ortiz e todos os amigos planeteiros aí. Boa noite, Ortiz. Denilton, Otimista. Passando para te desejar uma boa noite, né, Ortiz? E sempre falando do Guarani, sempre tecendo alguns comentários que a gente escuta, né? Ouvi atentamente as entrevistas hoje dos dois presidentes dos times de Campinas, né? Periodístico 20 minutos. Falou aquilo que a gente já previa, né, Ortiz? Falou das dívidas, explicou que tem contas trancadas, contas que não podem ser mexidas e vai pagar somente com o dinheiro que vai receber do ano que vem, por isso precisa ser eleito presidente, para depois poder pagar os jogadores aí conseguiram, né? E depois o nosso Rômulo, né? Rômulo Amaro, que foi bem acolhido na rádio da cidade, né? Como Romão, mas que não fez, né, Ortiz? Ele está tentando se desvincular e não fez um bom trabalho, tá? Está tentando se desvincular ao antigo CA e se candidatando novamente, né? Os números dizem, né, Ortiz? A gente debate bastante isso e a gente gostaria de ver coisas novas no Guarani, né? E não o que foi feito. Ele falou da continuidade do trabalho. A gente acredita que
Nesse momento, realmente, a continuidade é positiva, né? Mas espero que ele justifique depois os gastos, né? De onde o Guarani tirou tanto dinheiro assim e explique para a nação bugrina por que a gente não conseguiu. Ele não sabe explicar por que fez de tudo certo, mas não conseguiu o objetivo. Se fez de tudo certo, era para dar certo, né? Então, o certo dá certo, tá, Rômulo? Não adianta querer justificar falando que o futebol não é coisa certa. Se você tivesse feito um bom trabalho, provavelmente você conseguiria o êxito, né? Não conseguiu, e o ano que vem a gente vai ter que pedalar um pouquinho mais para ver se sobe da B e da B para A, né? É isso que a gente espera, né? Um abraço, Ortiz, até mais. Pá, liga o microfone. Grande Denilton, o otimista. Denilton, você tem razão em tudo que você falou, cara. Quando você fala em continuidade, né, que a continuidade é boa, acho que você está se referindo à continuidade do departamento de futebol, né, do trabalho do Farney, do Elano, talvez até do Matheus Costa. Eu já disse, talvez eu não tenha esse entendimento de que o Matheus Costa é a melhor decisão e tal, mas desejo todo sucesso já que está mantido, né? O Rômulo tenta muito se desvencilhar do trabalho anterior. Ele fala novamente hoje na entrevista que deu para Bandeirantes que ele assumiu o Guarani sem dinheiro, sem nada, todo endividado, sem conseguir pagar, e que hoje o jogador tem prazer em receber proposta do Guarani. É o mesmo discurso do Ricardo Moisés lá atrás. É um discurso que eu já ouvi muitas vezes, né? O grande problema, né, Denilton, é que, infelizmente, eu não estou chamando ninguém de mentiroso, mas não vou usar o termo mentira, mas uma inverdade dita 1000 vezes vira verdade, né? Infelizmente, né? Mas ele falou bastante, é o Romão, é o Chapa, é o Legal. Eu não gosto disso, cara. Eu acho que a gente tem que ter mais seriedade, né, quando entrevista um presidente de clube, né? Sobre o presidente piruístico, uma lástima, né, cara? Uma lástima, né? Uma eleição que foi feita em chapa única, né? Eleição feita em chapa única, aí o bicho complica, né? Mas elas são problema delas, né? O nosso problema é o Guarani. A gente vai esmiuçar bastante essa entrevista do Rômulo aí, o Denilton lá na rádio. Amanhã tem Boa Noite Bugrão à noite. Vamos deixar ela para amanhã. Amanhã a gente fala mais. Amanhã eu bato um papo com o Beto Toledo. A gente aborda bastante esse tema. Tá bom? Tenho ela gravada aqui, já mandei no grupo também, né? Quem não ouviu do nosso grupo de trabalho lá, vai ouvir agora, né? E tal. Amanhã a gente dá uma esmiuçada nela lá na rádio. Rádiosnet, procura lá no Rádiosnet, Rádio Planeta Guarani, você vai ouvir o nosso trabalho. Fica rodando 24 horas em reprise, né? E tal, é legal, tá? Para você se inteirar do que a gente já falou e tal. E vem, ao vivo, 12h30, de terça e quinta, nessa entre-safra, tá? Terça e quinta, 12h30, e segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. Vem pra rádio, vamos juntos. Se você não conhece, vem conhecer. Jogos a gente transmite todos também, tá? Mas no formato de rádio, sem imagem, tá bom? E vamos embora. O Fernando tá elogiando aqui, excelente formato. Max Peixoto Multimarcas. Boa noite, Ortiz. Acabei de chegar. Achei top esse novo formato. Sucesso. Obrigado, Max. Eu só vou precisar tirar um pouquinho de qualidade na câmera porque tá sobrecarregando o uso da CPU e tá dando essa travadinha na imagem. Agora eu não consigo mexer porque a gente já tá ao vivo, mas nas próximas a gente vai estar mais ajustado também na qualidade de imagem, viu? Obrigado, Max. A ideia é fazer um trabalho bem legal, tá bom? Nas próximas a gente já melhora isso. Max, obrigado. Peixoto Multimarca, só fica a pé quem quer, né, Max? Tamo junto. O Vitor Souza me pergunta dos treinadores com quem eu trabalhei, qual você mais gostou? Traz uns bastidores pra gente. Ih, rapaz, bastidor de treinador é complicado, hein? O bastidor de treinador quase me derrubou uma vez, viu? O seu Felipe Conceição quase me derrubou por causa de um vídeo de bastidor, cara, né? Onde eu botei uma fala dele lá com o elenco e ele não queria que eu colocasse a fala dele com o elenco. Eu falei, pô, mas eu viajo pra isso, né? O melhor trabalho de campo, trabalho do dia a dia, trabalho no campo, ali não no jogo, né? Trabalho nas sessões de treinamento e tal, que eu vi no Guarani, dos treinadores com quem eu trabalhei, foi do Felipe Conceição. O Vitor, o Felipe para mim tem uma didática muito legal, tem conceitos de jogo muito legal, é um cara que gosta muito de trabalhar com a base, é um cara que gosta de dar oportunidade, com ele não tem mesmo esse negócio de titular absoluto, não tem mesmo, qualquer um pode ser titular, tá? E qualquer um pode passar a ser reserva, ele gosta de um futebol de intensidade, né? Não conseguiu resultado, aliás até conseguiu, né? Livrou o Guarani de um rebaixamento, né?
Mas assim, o de mais sucesso, né, o treinador assim mais efetivo no trabalho foi o Daniel Paulista. Daniel Paulista, nós trabalhamos não muito tempo juntos, nós trabalhamos acho que 3 ou 4 meses juntos no Guarani, tá? Gosto muito do Daniel, apesar de tê-lo criticado, né, em algum momento, tá? Bastidor não tem muito o que contar não, cara. Treinador não gosta muito que você fale de bastidor, viu? De verdade. Um abraço, Vitor. Rádio Planeta Guarani de Bugrino para Bugrino. É isso aí, é o Bugrino Feiticeiro falando. Tamo junto. Fernando Ribeiro, veio retratado aqui, não consigo ler, Fernando. Não consigo ler, tá? Desculpa, não consegui ler. Agora deu uma travada geral aqui. Vou até trocar a imagem aqui. Deu uma travada, pelo menos aqui na web, uma travada geral aqui, tá? Deixa eu partir para as últimas mensagens aqui para a gente encerrar o programa. O Fernando Ribeiro deu mensagem retratada, o Vitor Souza também. O Connect Fretes, chegando agora, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. O Vitor Souza, o Rossafa acabou de postar do Fernando Miguel. Será que ele está no chat? Não, é uma informação que já está correndo, gente. Não tem essa, cara, de verdade, ninguém é dono da informação, né? Isso, eu gosto de deixar isso muito claro. Todo mundo tem a sua informação, né? O que acontece é a diferença com que as pessoas postam a informação. Muitas vezes eu recebo a informação e guardo para mim, né? O Rossafa já não. O Rossafa é um cara que recebe a informação e gosta de postar, né? Ele recebe a informação e leva imediatamente para o ar, né? Eu já prefiro receber a informação e dar uma segurada, porque muitas vezes isso atrapalha, né? Atrapalha. Então, eu dou aquela segurada, tá? É a diferença da imprensa falando do Guarani e do torcedor, né? Falando do Guarani. Eu sou torcedor. Para mim, o importante é o Guarani. Eu não quero dar um furo de informação, eu não quero nada disso. Eu quero só o bem do Guarani, né? Vambora. Mas não tem essa vaidade não, velho. Ele falou, tá falado. A conversa existe, né? Vambora. Deixa eu ver aqui se eu pego mais alguma mensagem aqui. O Eduardo Santos, boa noite, Ortiz. Graças a Deus você não consegue deixar de falar do Guarani e nós de te ouvir. Show com essa nova opção para poder rever quando quisermos. Obrigado, Eduardo. O Eduardo é suspeito também, né? Ouvinte lá de Piracicaba, né? Ouvinte assíduo da Rádio Planeta Guarani lá de Piracicaba, né? Obrigado. E a gente vai aprendendo, tá? Devagarzinho, essa dificuldade que deu aí na imagem, agora deu uma estabilizada. A gente vai aprendendo, tá? Nos próximos vai estar tudo legal. Na quinta-feira vai estar melhor que hoje já. Grande Betão, um abraço pra você, meu irmão. Boa noite pra você também, Betão. Ficou ótimo, tá aprovado. Se tá aprovado pelo Betão, eu passei de ano, né? Então, tô feliz da vida. Nos próximos a gente vai trazendo outros temas, tá? Quando nós tivermos, se nós tivermos a oportunidade de entrevistar os candidatos, esse é o formato que eu quero usar para entrevista, tá? Vai estar rodando ao mesmo tempo, né? Tanto aqui no YouTube quanto na Rádio Planeta Guarani, tá? Esse é o formato. Depois a gente vai deixar as entrevistas no YouTube para todo mundo conferir e tal, né? E vamos torcer, vamos aprimorar e vamos melhorar. Esse foi o primeiro Bugre em Foco, espero que vocês tenham gostado. Bugrino Feiticeiro, gostei dessa. Pessoal, deixa o like e a inscrição, é isso mesmo. Vamos embora. E o Vitor Souza, uma última mensagem. O Graziano é perigoso o Zanardi voltar. O Zanardi trabalhou apenas na base, né, do Guarani. O Zanardi estava no Amazonas, né, não está mais, saiu. Ele é um cara que o Roberto Graziano gosta muito. Ele trabalhou com o Roberto muito tempo, né, lá no São Bernardo, né, o Mar Zanardi, né. O Zanardi é um treinador que gosta muito do 3-5-2, né? Não deu muito certo no Botafogo, não deu muito certo no... Aliás, como treinador profissional, ele fez bom campeonato paulista, né? Pelo São Bernardo, mas nas outras tacadas que ele deu aí, ele não foi tão bem assim, né? O Zanardi, semifinalista da Copa São Paulo com o Guarani, né? Vamos aguardar, gente, vamos aguardar. Eu sei que todo mundo está ansioso para saber qual é o futuro do Guarani. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Infelizmente, a gente não vai poder fazer nada, a gente não vai poder decidir essa situação, né? Então, vamos ter um pouquinho de paciência e a coisa vai andar. Nos próximos dias aí teremos novidades sobre o processo eleitoral, sobre fórmula de disputa do Campeonato Paulista, sobre chapas, quem vai se candidatar ao CA, quem vai se candidatar apenas ao Conselho Deliberativo. A chapa da situação já está lançada, né? A chapa da situação vem com Rômulo Amaro, Eric Franco e o Adriano Marconato, né, irmão do André Marconato, o Kiko Marconato. A chapa da oposição, se houver, a gente vai saber com quem vem, né? Acho que o Guarani,
precisa ser muito bem pensado e muito respeitado, né? É isso que a gente vai torcer muito que aconteça. Bom, deu 1h35, tá de bom tamanho, virou um Boa Noite Bugrão solo, vocês são fenomenais, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara. Nem de longe eu imaginava tudo isso de interação. Achei que eu faria um programa hoje de pouca gente, tá? Achei mesmo, de verdade, que eu faria um programa hoje bem curtinho, tá? Mas vou agradecer muito. O formato tá aí, a gente vai aprimorar, né? Com o passar do tempo a gente vai trazendo outros integrantes da equipe, na medida em que eles tenham também disponibilidade, né? E tal. Vamos crescendo, vamos aprendendo, saindo um pouquinho da zona do conforto, que é o rádio, né? E vamos junto falar do Guarani, sempre. Esse é o nosso maior prazer, tá bom? Ó, eu sempre digo lá na rádio o seguinte, né? Muito obrigado a você, meu amigo, pelas mensagens enviadas ao vivo. Sem a sua mensagem eu não teria chegado até aqui. Muito, muito obrigado do fundo do meu coração, tá? Mas muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Muito obrigado a você, corujeiro, ficou aí só ouvindo, né? Só na coruja, ou só assistindo, né? Hoje corujão total, né? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a você que está aí vendo depois, né? Não está vendo ao vivo, está vendo aí no YouTube a qualquer momento. Muito obrigado do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro Bugre em Foco, tá? A gente vai crescer, a gente vai aprimorar, a gente vai melhorar. E na quinta-feira, a gente volta. Eu volto nesse mesmo horário. E aí já vai estar bem melhor, tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!